Olá, bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos examinar de perto alguns artigos bem essenciais da Lei Orgânica de Picada Café, lá no Rio Grande do Sul. Nosso alvo são os artigos 54 a 57, que tratam de dois pilares da administração municipal, como o prefeito pode ser responsabilizado e qual o papel dos seus auxiliares diretos, os secretários municipais. A base da nossa conversa é a Lei Orgânica de 2002, mas assim, com um olhar especial para as modificações trazidas pela emenda número 001 de 2006. Ela reorganizou bastante essa questão da responsabilidade. E olha, para quem está na batalha dos concursos públicos ou busca entender a engrenagem municipal, essa exploração pode ser, ouro em pó, viu? Então, qual a nossa missão aqui? É destrinchar o que esses artigos realmente significam na prática, sabe? Como funciona o sistema de freios e contrapesos sobre o prefeito e qual a estrutura de comando abaixo dele. Vamos começar? O ponto de partida é o artigo 54, que define os crimes de responsabilidade do prefeito. Um tema sempre delicado, né? E, como a gente mencionou, ele foi um dos alvos principais da emenda de 2006. O que mudou ali e o que ficou estabelecido? Perfeito. A emenda de 2006 deu uma nova redação ao artigo 54, tornando mais explícito o que configura crime de responsabilidade. Basicamente, são atos do prefeito que violem a Constituição Federal, a estadual ou a própria lei orgânica. E a lei destaca 5 frentes de atenção: atentar contra o livre funcionamento do poder legislativo, contra os direitos individuais, políticos e sociais, contra a probidade administrativa, ou seja, a honestidade e a integridade na gestão, contra as leis orçamentárias, um calcanhar de Aquiles frequente, né? E, por fim, contra o cumprimento das leis e decisões judiciais. O interessante é que a emenda não parou aí. Ela criou um sistema mais detalhado, adicionando os artigos 54A, B, C e D. Essa adição, assim, é o pulo do gato para entender a estrutura de responsabilização em Picada Café. O 54 original lista os atentados gerais, mas os artigos seguintes especificam tipos de infração e seus respectivos processos. Faz sentido. É como se a emenda tivesse criado um mapa mais preciso dessa área tão sensível, né? Então, como esses artigos adicionais, o 54A até o 54D, organizam essa responsabilização na prática? Exato, um mapa. O artigo 54A trata de um tipo específico de crime de responsabilidade, aqueles já definidos no artigo 1º do conhecido Decreto-Lei 201 de 1967. Esse decreto é a legislação federal-chave sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Um ponto crucial aqui, e atenção concurseiros, é que esses crimes são julgados pelo Poder Judiciário, ou seja, pelo Tribunal de Justiça, independentemente de qualquer processo na Câmara. Separa bem as coisas, sabe? Ah, entendi. Judiciário direto nesse caso. Isso. Já o artigo 54B aborda outra categoria: as infrações político-administrativas. Aqui, a natureza é diferente. São atos que ferem mais diretamente a relação com a Câmara, a administração correta dos bens e as normas de conduta do cargo. Por essa natureza mais política, quem julga essas infrações é a própria Câmara dos Vereadores, e a sanção prevista é a cassação do mandato. Entendi a distinção. O 54A remete a crimes definidos federalmente, com julgamento no judiciário, enquanto o 54B cria um rol de infrações de natureza mais administrativa e política, julgadas politicamente pela Câmara. Que tipo de atos entram nessa lista do 54B? Deve ser extensa. Bastante detalhada, sim. Funciona quase como um código de conduta esperado do prefeito. Inclui coisas como impedir o funcionamento regular da Câmara, seja não repassando do 10º ou criando obstáculos, dificultar o acesso a documentos da Prefeitura por comissões ou auditorias, ignorar convocações ou pedidos de informação da Câmara sem justificativa plausível, atrasar ou não publicar leis e atos oficiais. É bastante coisa. Nossa. E a lista continua. Não apresentar a proposta orçamentária no prazo legal, descumprir o orçamento que foi aprovado pela Câmara,
agir contra a lei de forma deliberada ou se omitir quando deveria agir, ser negligente na proteção do patrimônio e interesses do município, viajar para fora do município por mais tempo que o permitido sem autorização da Câmara, e, por fim, um item mais subjetivo, mas importante: agir de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Realmente é um guia bem claro do que se espera em termos de respeito à separação de poderes, transparência, gestão fiscal e até conduta pessoal, né? Fica evidente a forte conexão entre a atuação do prefeito e o controle exercido pela Câmara nesse tipo de infração. Para quem estuda, notar essa dinâmica de controle é fundamental. Exatamente. E para dar andamento a isso, o artigo 54C estabelece o procedimento. Ele basicamente diz que o processo de cassação por infração político-administrativa seguirá o rito definido no artigo 5º do mesmo Decreto-Lei 2016, a menos que outra lei diga algo diferente. Ou seja, busca-se uma padronização processual com base na legislação federal. Facilita, né? Sim, padroniza. E o 54D? Como ele fecha esse ciclo de julgamento e processo? O que ele traz de importante? O artigo 54D amarra as pontas sobre o julgamento após a admissão da acusação pela Câmara, que exige um quórum qualificado, atenção, de 2/3 dos vereadores. Ele reitera a divisão de competências que a gente já falou. Infração penal comum vai para o Tribunal de Justiça, crime de responsabilidade do tipo definido no artigo 54, por exemplo, não os do 54A, que já vão direto para o Judiciário. Bom, esses são julgados pela própria Câmara. Certo. E a questão do afastamento? Então, o 54D traz também regras sobre a suspensão do prefeito durante o processo. Se for infração penal comum, a suspensão ocorre se o Tribunal de Justiça aceitar a denúncia. Ponto. Se for crime de responsabilidade, aquele julgado pela Câmara, a suspensão acontece após a Câmara instaurar o processo. São momentos diferentes, percebe? Sim, momentos distintos dependendo do tipo de infração e de quem julga. E aqui um detalhe processual importantíssimo, especialmente para provas de concurso. O parágrafo 2º do 54D. Ele fixa um prazo máximo de 180 dias para a conclusão do julgamento. Se esse prazo estourar, o prefeito afastado retorna imediatamente ao cargo, sem prejuízo da continuidade do processo. Ah, isso é crucial. Evita que o afastamento se prolongue indefinidamente. Funciona como uma garantia, mas também imagino como um incentivo para a Câmara não enrolar, né? Exatamente. É uma garantia e um chamado à celeridade. Então, a grande lição aqui é que a Lei Orgânica de Picada Café, com a reforma de 2006, criou um sistema de responsabilização com múltiplas vias, né? Temos crimes julgados pelo Judiciário, crimes julgados pela Câmara e infrações político-administrativas também julgadas pela Câmara. Cada uma com gatilhos e processos específicos, incluindo regras claras sobre afastamento e prazos. É um sistema complexo, mas que busca abranger diferentes tipos de conduta indevida. Precisamente. É um desenho institucional que busca equilibrar o controle judicial e o controle político sobre o chefe do Executivo Municipal. Compreender essas nuances, as competências de julgamento, TJ versus Câmara, e os tipos de infração penal comum, responsabilidade político-administrativa, é essencial para quem almeja um cargo público e precisa dominar o direito administrativo e constitucional municipal. Perfeito. Agora, deixando um pouco a figura do prefeito e sua responsabilização, vamos focar nos seus braços direitos na administração. Os secretários municipais. Como a Lei Orgânica de Picada Café define o papel e o status deles? Começando pelo artigo 55. Bom, o artigo 55 estabelece as bases. Ele define os secretários como cargos de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. São os chamados cargos em comissão ou de confiança, né? Essenciais para formar a equipe de governo alinhada com o prefeito eleito. A escolha é discricionária do chefe do executivo. Entendi, a escolha do prefeito. Exato. O artigo também menciona que as normas dos servidores municipais se aplicam aos secretários no que couber, adaptando-se à natureza especial do cargo.
E aqui vem um ponto que costuma gerar dúvidas e é frequente em provas. O parágrafo único do artigo 55. Ele determina que o subsídio, a remuneração do secretário, deve ser fixado por lei de iniciativa do Poder Legislativo. Ah, não do Executivo? Não do Executivo, a iniciativa é da Câmara. Interessante essa dinâmica. O prefeito escolhe livremente, mas quem define o quanto o secretário vai ganhar é a Câmara. Através de lei, isso não cria um ponto de tensão ou um mecanismo de controle adicional do Legislativo sobre o primeiro escalão do Executivo? Pode ser visto como um mecanismo de controle, sim, com certeza. Reforça a ideia de que a estrutura de remuneração do alto escalão, mesmo sendo de confiança, passa pelo crivo dos representantes eleitos na Câmara. Garante uma transparência e um debate público sobre esses valores, limitando a discricionariedade do Executivo nesse aspecto financeiro específico. É um ponto de equilíbrio importante no sistema de pesos e contrapesos municipal. Faz todo sentido. E uma vez nomeados, com o subsídio fixado por lei, quais são as funções e responsabilidades que o artigo 56 atribui a esses secretários? O que eles fazem no dia a dia? O artigo 56 detalha as competências principais, que podem ser complementadas por leis específicas, claro. A primeira é a mais óbvia: orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e entidades municipais dentro da sua pasta. Saúde, educação, obras, etc. É a gestão setorial do dia a dia. A gestão da máquina mesmo. Isso. Além disso, eles têm a função de referendar os atos e decretos do prefeito, ou seja, assinar junto, conferindo validade formal. E também de expedir instruções internas para garantir a aplicação das leis e regulamentos em suas secretarias, tipo baixar portarias, ordens de serviço. Outra função importante é a prestação de contas. Devem apresentar ao prefeito um relatório anual das atividades da pasta, mostrar o que foi feito, né? E a relação com a Câmara? Prevista também. O artigo 56 também prevê a interação com o Legislativo. Os secretários devem comparecer à Câmara quando convocados, ou podem ir espontaneamente para prestar esclarecimentos. E isso é vital para a fiscalização e o diálogo entre os poderes. Mantém a comunicação aberta. Por fim, eles podem receber delegações do prefeito para praticar atos específicos, o que dá agilidade à máquina administrativa. O prefeito não precisa assinar tudo, ele delega. Entendi. E sobre aquele parágrafo único do artigo 56, que menciona a assinatura do secretário de administração em atos de serviços autônomos, qual a implicação disso na prática? Esse parágrafo único sugere um papel centralizador ou, talvez, de controle para a Secretaria de Administração sobre os atos formais, tipo decretos, regulamentos, de entidades com autonomia administrativa, como autarquias municipais. Pode ser um mecanismo para garantir uniformidade administrativa, sabe? Ou um controle de legalidade prévio, exercido por essa secretaria específica antes do ato produzir efeitos plenos. É um detalhe organizacional que pode ser relevante dependendo da estrutura administrativa lá de Picada Café. Entendido. Um ponto de controle interno, então. E para completar o quadro sobre os auxiliares, o artigo 57 faz uma extensão dessas regras, correto? Só para fechar essa parte. Exatamente. O artigo 57 é uma norma de extensão. Ele diz que as regras dos artigos 55, nomeação, exoneração, subsídio fixado por lei do Legislativo, e 56, competências gerais, se aplicam também, no que couber, aos dirigentes de autarquias e outras entidades da administração indireta municipal. Basicamente, equipara esses dirigentes aos secretários em termos de status e responsabilidades gerais, claro, adaptando à realidade de cada entidade. Perfeito. Portanto, o conjunto dos artigos 55 a 57 desenham claramente a figura dos secretários e dirigentes equiparados como peças-chave, escolhidas pela confiança do prefeito, mas com remuneração controlada pelo Legislativo, e com responsabilidades bem definidas na execução das políticas públicas, na gestão das suas áreas e na articulação com o próprio prefeito e com a Câmara Municipal.
São a linha de frente da implementação do plano de governo, né? Excelente! Fazendo uma rápida síntese do que a gente explorou hoje, mergulhamos na estrutura de responsabilização do prefeito, em picada café delineada nos artigos 54 a 54D, diferenciando crimes de responsabilidade com julgamento no judiciário ou na Câmara, e infrações político-administrativas, julgadas pela Câmara, com regras processuais e de afastamento bem definidas pela emenda de 2006. Depois, analisamos os artigos 55 a 57, que definem o status, a forma de remuneração e as competências dos secretários municipais e dirigentes equiparados, os principais auxiliares do prefeito. E conectando esses pontos, vemos como a lei orgânica busca estabelecer mecanismos claros de governança, controle e gestão. Para quem está focado em concursos, dominar essa estrutura. Quem responde pelo quê, perante quem e como funcionam os principais cargos de gestão, olha, é mais do que necessário. É estratégico. As bancas adoram explorar essas relações entre poderes e as responsabilidades dos agentes políticos. Fica a dica. Ótima dica! E para encerrarmos, deixamos uma provocação para reflexão. Algo que vai além da letra fria da lei, né? Diante dessa arquitetura legal que detalha a responsabilização do prefeito e define o papel dos secretários como cargos de confiança política, mas que gerenciam áreas técnicas complexas. Como um município como Picada Café pode, na prática, assegurar que a eficiência administrativa e o foco no interesse público prevaleçam sobre as conveniências e pressões políticas que naturalmente surgem a cada ciclo eleitoral. Fica complexo isso, né? É o desafio constante da gestão pública. Fica aí a questão para continuar pensando. Esperamos que esta análise minuciosa dos artigos 54 a 57 da Lei Orgânica de Picada Café tenha sido esclarecedora e útil, principalmente para quem está na jornada de estudos. Até a nossa próxima exploração!